Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos para a segunda etapa do nosso conteúdo, da unidade 1, da nossa apostila de número 3, onde nós estamos vendo a população brasileira, onde nós estamos aí analisando toda essa dinâmica populacional, não só essa dinâmica, populacional brasileira, mas também alguns conceitos que são chaves para um entendimento da nossa sociedade, da população de uma forma geral. Na aula passada, na primeira parte da nossa abordagem, sobre população brasileira, nós aprendemos a questão, da dinâmica entre país populoso e país povoado. Agora, turma, nós vamos aprender aí outros conceitos que são importantíssimos, outros conceitos chaves aí para um entendimento da população em si, da nossa sociedade. Então, vamos à continuação da nossa aula, vamos à nossa aula de hoje. Agora nós vamos ver outros conceitos demográficos. O primeiro conceito demográfico que nós vamos ver é a taxa de natalidade. Bom, a taxa de natalidade, turma, ela indica a relação entre o número de crianças nascidas vivas durante um ano e o total da população multiplicado por 1.000 habitantes. Vamos resumir isso aí. A taxa de natalidade, turma, ela vai indicar a quantidade, de nascidos em um determinado país. Por que aqui na definição, e inclusive na apostila de vocês, está escrito, o número de crianças nascidas vivas até um ano, durante um ano. Por que isso? Porque nós sabemos que existem algumas crianças, existem alguns recém-nascidos pelos quais eles não conseguem completar aí o seu um ano de vida. O motivo pelo qual eles não conseguem completar o seu um ano de vida, para a gente agora, nesse momento, nós não vamos fazer abordagem em relação ao porquê, de que algumas crianças aí recém-nascidas não conseguem chegar até um ano de vida. Porém, a taxa de natalidade, ela vai justamente indicar, o número de nascimentos e, consequentemente, ela também vai indicar aí o total da população, multiplicado por 1.000 habitantes. Já a taxa de mortalidade, turma, ela significa, ela é a relação entre o total de óbitos durante o ano e a população total multiplicado por 1.000 habitantes. Ou seja, a taxa de mortalidade, ela vai representar a quantidade de óbitos, o determinado número de óbitos que nós temos em um determinado país durante um ano. Lembrando aí a vocês que na parte de cima, nós abordamos aí a questão da taxa de natalidade e daí eu falei para vocês, que é o número de nascidos, referente aí às crianças, nascidas que conseguem, completar aí acima de um ano de vida. A mesma coisa vai acontecer na taxa de mortalidade, sendo que a taxa de mortalidade, turma, ela também pode ser classificada como taxa de mortalidade infantil a partir do momento, que você tem justamente essas crianças que não conseguem chegar até o seu um ano de vida, tá? Então, nós também temos, a taxa de mortalidade infantil. Porém, nesse momento, eu só coloquei aqui para vocês a questão da taxa de mortalidade. Agora, turma, nós vamos ver o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ou crescimento natural é expresso pela taxa de crescimento, que é a subtração da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. De que forma? Bom, quando o governo, quando o IBGE, no caso, que é o órgão que vai fazer o levantamento dessas informações e passar aí para o governo federal, quando ele pega a taxa de natalidade, ele vai subtrair pela taxa de mortalidade. Então, ele vai pegar o número de nascimentos, e também esse número total de habitantes, menos o número de óbitos no geral, no decorrer aí de um ano. E o resultado que der, turma, vai ser justamente o crescimento da nossa sociedade. E por último, nós vamos ver a expectativa de vida. A expectativa de vida, ou esperança de vida, é o indicador que vai avaliar
a média de anos que uma pessoa pode esperar viver em uma população. O que isso significa? Toda a sociedade, turma, toda ela, tá? No mundo todo, todos nós temos uma expectativa de vida. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente pode classificar aí que a nossa expectativa de vida, ela tá em torno aí de uns 75 anos até uns 80 anos. Claro que você pode pensar assim, professora, mas olha só, eu tenho gente na minha família, eu tenho uma avó, por exemplo, que já tem muito mais de 80 anos, eu tenho, então, um avô que já tem mais de 75 anos, né, que já tem aí, de repente, até mais de 85 anos, de repente você pode pensar dessa forma. Sim, isso não é uma regra geral, tá? A expectativa de vida, turma, ela não é uma regra geral a ponto de que todos só vão conseguir chegar até uma determinada idade. Claro que não. Porém, existe aí uma média, né, que é baseada em relação a alguns outros fatores. Fatores esses como, por exemplo, né, como parte de investimentos do governo destinados, né, principalmente à galera aí da terceira idade, tá? Então, assim, a expectativa de vida, ela vai variar muito, tá, de país para país. Cada país tem o seu, mas claro que quando a gente vai analisar ela, a gente precisa analisar todas as áreas de investimento que são necessárias. Por exemplo, hoje aqui no Brasil nós temos os programas de vacinação para os idosos, hoje nós temos, né, as academias aí nas praças ao ar livre, justamente para esses idosos, e tudo isso, né, acaba contribuindo para quê? Acaba contribuindo para que a expectativa de vida de um país ela venha a aumentar ainda mais, como por exemplo o nosso país, né? Como eu falei, hoje a nossa expectativa de vida, ela está em torno aí de uns 75 a mais ou menos uns 80 anos, porém, se os investimentos, né, forem ainda maiores nessas áreas, principalmente para os idosos, de repente a gente consegue alcançar aí uma expectativa de vida, como por exemplo os japoneses. Os japoneses, a expectativa de vida deles é muito mais do que 90 anos de idade. Mas por quê? Porque eles têm todo um investimento, principalmente um investimento na área de saúde, que o governo lá deles acaba proporcionando para eles. Bom, aqui nós vimos, né, esses outros conceitos demográficos que são importantíssimos para que a gente possa compreender a dinâmica populacional. Lembrando que esses conceitos, turma, eles vão aí ser os mesmos para todos os países, tá? Eles não ficam restritos só aqui ao nosso país, não. Todos eles vão significar a mesma coisa para todos os outros países. Agora nós vamos abordar o crescimento populacional. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: o crescimento populacional de um determinado território ocorre através de dois fatores: a migração e o crescimento vegetativo. No caso do crescimento vegetativo, né, ele é a relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Eu ainda acrescentei aqui para vocês que a taxa de natalidade é maior que a taxa de quando, né, a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade, nós temos um crescimento vegetativo positivo. E caso contrário, né, quando a taxa de mortalidade ela consegue ser maior do que a taxa de natalidade, nós vamos ter um crescimento vegetativo que será negativo. E quando as duas taxas são equivalentes, o crescimento vegetativo ele é nulo. Bom, prestem atenção no seguinte: esse crescimento populacional, turma, como eu coloquei aqui em cima, ele leva, né, dois fatores, ele tem a ver aí com dois fatores, a questão da migração e a questão do crescimento vegetativo. Claro que, com o passar do tempo, claro que também dependendo, né, da formação aí de uma respectiva sociedade, né, no caso, como nós estamos trabalhando a nossa sociedade brasileira, vale lembrar aqui pra gente
que desde que nós deixamos de ser colônia de Portugal, o nosso país, não sei como vocês sabem, né, ele é um país extenso, nós temos aí uma grande extensão territorial e nós tínhamos pouquíssima quantidade de população naquela época, na época quando os portugueses deixaram, né, o nosso país. A nossa sociedade até então, turma, naquela época, ela começou a ser formada pelos indígenas, por alguns portugueses, né, que acabaram ficando aqui no nosso país e principalmente pelos escravos africanos, né, pelos negros africanos que acabaram ficando também em território brasileiro. A gente sabe que alguns saíram, né, alguns foram embora. Nós sabemos que alguns índios, quando os portugueses chegaram aqui, também foram embora. Outros acabaram sendo mortos e aqueles que continuaram, né, aqueles que resolveram ficar, eles iniciaram a formação da nossa sociedade. Claro que a gente precisa levar em consideração que lá naquele período a quantidade de população no mundo ela era muito pequena. Nós não tínhamos a grande quantidade de pessoas que nós temos hoje em dia. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas como estamos falando de Brasil, vamos voltar aqui para o estudo, né, da nossa formação, da nossa sociedade. Com o passar do tempo, turma, logo, né, bem depois que deixamos aí de ser colônia de Portugal, e aí começamos a de fato sermos, né, uma república federativa, o que somos até os dias atuais, né, até o dia de hoje, todos os outros governos que nós tivemos, eles começaram a incentivar não só o crescimento da nossa sociedade, mas também o processo de migração. Bom, por que o governo fez isso? Em primeiro lugar, porque nós tínhamos, né, uma grande extensão de terra que não era habitada, toda ela, tínhamos áreas onde não se tinha ninguém habitando, e a grande preocupação do governo era que os países vizinhos que fazem fronteira aqui com o Brasil se apropriassem dessas terras. E uma vez que eles se apropriassem dessas terras, depois para tomar elas novamente, seria bem difícil, né, de comprovar que essas terras até então pertenciam ao nosso território. Então, turma, com o passar do tempo, os governos antigos, né, os governos federais que nós tivemos lá no passado, eles começaram a incentivar esse processo de imigração, né, começaram ali a incentivar os migrantes vindo para cá e também começaram a incentivar o crescimento da nossa sociedade. Bom, mas professora, de que forma, né, o governo incentivou esse processo de imigração? Muito simples. O mundo lá fora, né, os outros países, principalmente a Europa, já passava por crises sociais, a Europa já passava por conflitos, né, políticos, muitas sociedades, né, muitas pessoas com medo de continuarem nos seus países locais, com medo de perseguições, né, com medo das guerras, dos conflitos, eles acabaram saindo mesmo dos seus países e procurando abrigo em outros países. E isso, turma, ajudou muito. Justamente por quê? Porque como o nosso país precisava crescer, como a nossa sociedade precisava, né, não só crescer, mas também ocupar todas as áreas do nosso território, o que o governo brasileiro fez? Ele incentivou essa migração, doando lotes de terra para essas famílias, para que elas pudessem trabalhar aqui no Brasil, né, para que elas pudessem se sustentar. Também para que as terras, né, elas fossem ali habitadas, né, para que a gente não tivesse problemas, né, de invasão aí com outros países. Nós também tivemos uma questão, né, de que esses migrantes, quando eles vieram para cá, incentivados, o nosso governo deu a nacionalidade brasileira para eles, né, naturalizou-os ali brasileiros. E além disso, turma, essa migração ela também acabou sendo, né, incentivada justamente para que a nossa sociedade partisse aí, né, para um processo de branqueamento. Vocês podem até achar isso errado, né, e realmente eu até queria falar de uma outra forma, mas assim, realmente essa política, tá, de branqueamento da nossa sociedade, ela realmente aconteceu no passado.
Claro que nós não estamos trabalhando isso nesse momento, mas é fato a gente comentar que esse processo de imigração, né, esse incentivo de imigração também teve essa visão, tá? Não era só a visão de povoar, nem de fazer a nossa sociedade crescer, mas também tinha essa visão aí, né, de adotar essa política de branqueamento para a nossa sociedade. Então, num primeiro momento, a nossa população, ela, né, cresceu, ela deu início, né, ela se formou a partir desse processo de imigração, tanto é que hoje, né, se nós formos olhar, a região sul do nosso país aqui, por exemplo, ela é justamente uma área onde a gente tem ali a maior quantidade de imigrantes, né? Principalmente ali de imigrantes da Europa. Tanto é que eles têm costumes, né? As casas, muitas das casas lembram as casas deles lá fora. O estilo de vida deles também lembra. Por incrível que pareça, até a questão climática da região sul, por exemplo, é uma questão que acaba trazendo, né, uma característica lá do país deles. Claro que diferente, né? Porque não é tão frio assim, porém é uma característica bem próxima ali do local da onde de fato eles vieram. E além disso, né, e não só depois dessa política de imigração, o nosso governo, né, também começou a incentivar o crescimento da nossa sociedade. Tanto é, turma, que hoje, né, se eu perguntar para vocês quantos filhos os avós de vocês tiveram, os bisavós, os tataravós tiveram, claro que vocês vão me dizer, professora, minha bisavó de repente teve 7, um outro pode dizer, olha, professora, a minha avó teve 5, olha, professora, a minha tataravó, que eu sei, ela teve 10 e por aí vai. Por quê? Porque foi realmente incentivado esse crescimento lá, né, nos séculos passados, lá nesses períodos passados aí da nossa sociedade, tá? E aqui no lado direito, né, eu coloquei para vocês essa evolução da nossa sociedade. Claro que esse gráfico, ele é de 2017, já tem aí, né, uma defasagem aí de alguns anos, porém, só em 2017, por exemplo, a nossa sociedade, né, ela já era aí de um pouco mais de 207 milhões de habitantes. Isso significa, né, que nós tínhamos aí cerca de 207 milhões de brasileiros. Se vocês analisarem esse gráfico, vocês vão ver que olha o salto que a nossa sociedade deu, né, que a nossa sociedade conseguiu formar desde 2001 até o ano de 2007, como está esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês. Vocês podem reparar, essa é uma fonte, né, do IBGE, uma informação aí do IBGE, lembrando que o IBGE é justamente o órgão responsável por fazer essa análise, essa coletagem de dados aí da nossa sociedade. Agora, nós vamos ver a questão da pirâmide etária, tá? A pirâmide etária, turma, ela também tá dentro aí, né? A gente pode classificar que ela também tá dentro desses conceitos demográficos. Prestem atenção direitinho, porque isso para vocês é algo novo, isso é um conteúdo novo. É um conteúdo novo que é muito explorado quando a gente trabalha a população. Não só a população brasileira, mas quando nós trabalhamos população mundial, tá? A pirâmide etária, turma, ela consiste, né? Ela significa, né, que são indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise de toda a dinâmica populacional de um determinado local segundo faixas etárias e de sexo. Ou seja, ou a gente tem aí uma pirâmide etária sendo analisada por faixa etária, né? E também sendo analisada aí pela questão do sexo, né? Masculino ou feminino. Do lado direito, eu coloquei para vocês a pirâmide etária do Brasil do ano de 2020. Acredito que vocês já estejam aí olhando, né, a quantidade de população. Como vocês podem ver, nós somos aí hoje cerca de 212 milhões de habitantes, tá? Essa é a atual quantidade, né, de habitantes aqui do nosso país. Como vocês viram, né, rapidamente,
no slide anterior, né, no gráfico anterior, nós vimos que em 2017 a nossa sociedade era de 207 milhões de habitantes. Hoje nós já somos aí cerca de 212 milhões de habitantes, exatamente no ano de 2020, né, o ano em que nós estamos passando aí, o ano em que nós estamos vivendo. Porém, turma, essa pirâmide etária, ela tem uma forma de leitura, tá? E ela também tem uma forma de classificação. E é o que nós vamos aprender agora. A pirâmide etária, turma, ela se divide em 3 partes: ápice, corpo e base. Prestem atenção porque, além de vocês precisarem saber como que essa pirâmide ela é dividida, vocês precisam identificar cada parte dessa pirâmide, porque como eu falei, existe análise de pirâmide etária. E para fazermos essa análise, é fundamental que venhamos compreender aonde cada parte está localizada, né, dentro dessa pirâmide etária. Então, olha só, eu vou começar com vocês de baixo para cima, tá? Então, olha só, de baixo para cima da nossa pirâmide. Nós vamos começar pela base. A base, turma, ela vai de 0 até 19 anos. Isso significa, turma, que a base, ela é justamente a parte de baixo aí da pirâmide, né? Compreendida aí pela porcentagem de 4% que vocês estão vendo aí nessa linha horizontal, tá? E ela vai representar justamente os jovens de um país, ou seja, ela vai representar justamente aí a parte aonde vocês estão inseridos dentro dessa pirâmide etária. Logo após a base, nós temos o corpo. O corpo, ele também pode ser classificado de corpo afunilado. Professor, eu sou obrigada a falar afunilado? Não, mas a nomenclatura certa é corpo afunilado. Eu mesma, às vezes, quando eu dou aula de pirâmide etária, eu costumo dizer só corpo. Vocês também podem classificar aí somente de corpo. Mas para vocês lembrarem, né, que a nomenclatura certa realmente é corpo afunilado. O corpo dessa pirâmide, né, está localizado bem aí no meio dela, por isso recebe, né, justamente esse nome, e ela vai representar os adultos de um país, que vão aí de 20 anos até os seus 59 anos. Então, isso significa que eu estou encaixada nesse corpo, tá? Grande parte aí dos professores de vocês também estão encaixados no corpo dessa pirâmide. E por último, turma, lá no topo nós temos o ápice. O ápice vai representar os idosos, vai representar a galera aí da terceira idade, que vai, né, justamente pegar de 60 anos em diante. Em diante por quê? Porque depende da expectativa de vida do meu país. Então, eu não posso dizer, turma, que o ápice, por exemplo, ele vai de 60 anos até, vamos supor, 75 anos. Não, eu tenho que dizer que é de 60 anos em diante. Bom, essa é a forma, né, que a nossa pirâmide etária, ela está dividida. Não só a nossa, mas a pirâmide etária de todo mundo, ela se divide dessa forma. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a leitura de uma pirâmide etária, porque realmente a gente faz uma leitura, né, de uma pirâmide etária. Por exemplo, aqui nessa pirâmide do ano de 2020 da nossa sociedade, como que eu faço a leitura dela? Eu faço da seguinte forma. Bom, primeiro eu olho como que está a base da minha pirâmide. A base da minha pirâmide, turma, eu olho por essas coluninhas aí, né, que estão deitadas de forma horizontal, e aí eu vejo, né, a largura delas, ou a largura ou o estreitamento delas. A partir do momento que eu olho isso, eu começo a analisar a minha sociedade. Em que sentido? Bom, aqui eu posso dizer para vocês que a base dessa pirâmide, ela está diminuindo, né? Que a base da nossa pirâmide no ano de 2020, ela está bem pequena. Mas por que ela está pequena? Por vários motivos, como, por exemplo, hoje, a mulher inserida no mercado de trabalho, o alto custo de vida, os métodos contraceptivos, e toda uma outra questão, né, de desenvolvimento da nossa sociedade, isso são fatores que diminuem a nossa taxa de natalidade, ou seja, isso são fatores que vão diminuir
esse crescimento, né, da taxa de natalidade no nosso país. O meu corpo, né? Eu já tenho aí o corpo de uma pirâmide do ano de 2020, né, estruturado, já tenho aí uma certa quantidade de população adulta no meu país. E por último, eu vejo a parte do ápice, que é justamente a parte de cima, né, onde eu tenho os idosos. Bom, eu posso ver aqui que o meu país, ele já começa a ter aí uma certa quantidade de idosos, né, um maior número de idosos, né, uma maior composição dessa população idosa. Mas por que, professora? Porque houve, né, estamos tendo aí, está ocorrendo toda uma infraestrutura para esses idosos. Como eu falei para vocês, programas de vacinação, melhoramento, né, alguns melhoramentos aí na questão de aposentadorias e tantas outras coisas, né, que estão sendo inseridas aí para esses idosos, estão permitindo que a expectativa de vida deles venha a aumentar. Então, turma, aqui eu falei para vocês, né, um pouco como que faz a leitura de uma pirâmide etária. Professora, eu preciso colocar a parte masculina e a parte feminina? Não, não precisa. Isso aí é só para vocês darem uma olhada, mas a análise da minha pirâmide, ela tem que ser exatamente da forma como eu falei para vocês. E aí, turma, a gente vai atrelar o desenvolvimento do nosso país, tá? Desde questão econômica e também questão social, né? Questão sanitária também, para que a gente possa entender essa dinâmica de leitura da nossa pirâmide etária, né? De uma pirâmide etária. Nós vamos dar uma olhada em outras pirâmides também. Então, vamos lá. O que compõe, né, uma mudança na nossa estrutura populacional, né? Eu coloquei aqui para vocês que atualmente o Brasil e o mundo vem passando aí por diversas transformações na composição demográfica da população em si. E alguns fatores, turma, eles são essenciais, né? Eles são fatores aí que influenciam muito. Por exemplo, a baixa taxa de natalidade hoje vai significar três coisas: o aumento do custo de vida, a mulher inserida no mercado de trabalho e o uso de métodos contraceptivos. Bom, hoje, turma, nós temos aí no mundo inteiro esses três fatores que interferem na dinâmica da taxa de natalidade. O alto custo de vida, né, o alto padrão de vida que uma sociedade mundial vive hoje, a mulher inserida no mercado de trabalho. Hoje nós sabemos, né, que as mulheres, elas ganharam voz aí no mercado, elas ganharam voz na sociedade mundial, coisa que antigamente não se tinha. Antigamente isso não existia, né? Eu costumo dizer que antigamente as mulheres daquela época, como elas não trabalhavam, né, e também como elas não tinham voz na sociedade, porque muita coisa era o homem que tinha que fazer, elas já nasciam ali, né, praticamente que predestinadas a casar, terem filhos e cuidarem, né, da sua família. Sendo que hoje essa situação já mudou, né? Desde o momento ali que a mulher ela passou a ter os seus direitos na sociedade, né? Ela passou a ser reconhecida na sociedade e aí ela começou, né, a ver que ela poderia ganhar status, né? Ela poderia ganhar lugar ali dentro da sociedade. A mulher hoje ela acabou aí sendo inserida no mercado de trabalho. Hoje, né, as mulheres elas ocupam cargos aí importantíssimos, não só como os homens ocupam, mas hoje as mulheres também ocupam. E isso, turma, acabou influenciando nessa dinâmica aí da baixa taxa de natalidade. Por quê? Porque muitas vão dar preferência, né? Muitas vão visar aí num primeiro momento a sua vida profissional, a sua vida econômica, né? A sua estrutura ali de vida, do que até mesmo, né, se preocupar, por exemplo, em aumentar aí essa taxa de natalidade do seu país. E também
né, a gente não pode esquecer o uso de métodos contraceptivos, que são aqueles, né, pelos quais vão evitar as gravidez indesejadas, né? Vamos dizer aí dessa forma, para se evitar essas gravidez. Esses métodos, né, contraceptivos, antigamente, turma, nas sociedades que nós tivemos, né, lá na década de 70, de 60, de 50 e por aí vai, eram métodos que não eram tão dinâmicos como o que nós temos hoje em dia. Também eram informações que não eram vinculadas na sociedade com facilidade, tá? Não eram assuntos aí abordados, né, geralmente entre as famílias. Isso era até mesmo aí um certo tabu naquela época que se tinha. E que hoje em dia não é mais. Hoje em dia são informações aí que precisam sim serem vinculadas, né, e serem faladas aí entre as famílias e entre a sociedade em si. Então, turma, esses 3 fatores, eles interferem, tá, na baixa taxa de natalidade, que a maior parte aí hoje dos países, né, já passam por essa baixa taxa de natalidade. E também temos aí o aumento da expectativa de vida. Esse aumento, né, significa um maior acesso a medicamentos, desde o momento que a medicina se desenvolveu, desde o momento que a medicina cresceu. Hoje nós temos aí esse aumento, né, esse maior acesso desses medicamentos, programas de vacinação para os idosos também, coisas que nas décadas passadas não se tinha, melhoria nas aposentadorias, ainda não é o essencial, a que nós temos hoje em dia aqui no Brasil, porém, se formos analisar as aposentadorias das décadas passadas com a atual, nós vamos ver que está bem melhor do que aquilo que nós tínhamos lá no passado, e também um maior acesso à água tratada e ao saneamento básico, coisa que antigamente também não se tinha. Só para vocês terem uma ideia, hoje, grande parte das pessoas que vêm a óbito, né? Nós temos aí uma grande parte das pessoas que quando vêm a óbito, elas podem vir a óbito até mesmo por questão de água, tá? Justamente por inserirem, né, por beberem, por terem ali acesso a uma água que é contaminada, ao invés de terem acesso a uma água tratada. E isso, turma, faz toda a diferença aí para esse aumento da expectativa de vida. Esses 4 fatores que eu falei para vocês são fatores que interferem hoje nesse aumento da expectativa de vida da nossa sociedade. Da mesma forma que os 3 fatores que eu falei aí acima, né, interferem na baixa taxa de natalidade do nosso país atualmente. Não só do nosso país, né, mas de uma forma mundial. Porém, como estamos falando de Brasil, vamos focar aí na nossa sociedade brasileira. Aqui, turma, eu coloquei para vocês uma pirâmide de 1950 do nosso país. Bom, podem reparar que no ano de 1950, a base da nossa pirâmide ela era extremamente larga. Por que, professora, que ela era larga nesse período? Justamente por aquilo que eu falei para vocês. Ó, nós não tínhamos, né, a mulher inserida totalmente no mercado de trabalho nesse ano. Nesse período, né, as mulheres ainda tinham, né, aquela coisa de formarem ali as suas famílias, né? As famílias tinham muitos filhos. A gente não tinha a divulgação, né, dos métodos contraceptivos e também não tínhamos, né, o alto custo de vida. Então, isso tudo interferia naquela época para que a nossa taxa de natalidade ela fosse alta, né? Então, a gente consegue ver aí a base da nossa pirâmide sendo larga, justamente por conta desses fatores aí que nós não tínhamos na nossa sociedade naquele período. Também podemos reparar que não tínhamos nem tanto uma população adulta, tá? Consequentemente, né, a população não conseguia chegar até uma determinada idade por conta aí de problemas de saúde, né? Falta aí desses programas de vacinação e todas essas outras coisas. E também a questão do ápice. E também, turma, o ápice
Reparem aí, né, o ápice da nossa pirâmide, que vai justamente retratar a parte dos idosos. Então, vocês podem ver que a nossa sociedade, né, ela praticamente iria ali, né, em uma maior porcentagem, por exemplo, até os seus 70 anos, né? E assim mesmo muitos nem conseguiam chegar até os seus 70 anos. Justamente, né, por conta daquilo que eu falei, por conta da falta de investimentos necessários em várias áreas aí, né, que são primordiais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Agora, nós já temos aí uma pirâmide do ano de 2010, aonde a gente já vê aí, né, o salto que a nossa sociedade deu. Reparem aí a quantidade de população no ano de 2010, que eu coloquei aí para vocês. E aqui, turma, a gente já começa a ver que a nossa população, né, já começou ali a se modificar. Claro que de 1950 para 2010 tem muita modificação de pirâmide etária, mas eu não peguei, né? Eu não iria pegar pra gente todas essas pirâmides, claro que não. Então, eu peguei aí algumas, né, que é justamente as pirâmides que estão na apostila de vocês, tá? E aí a gente pode fazer a análise. Por exemplo, na pirâmide de 2010... Na pirâmide, turma, de 2010, nós começamos a ter, né, uma base menor, o que lá em 50 nós tínhamos uma base totalmente larga. No ano de 2010, a gente já começa a ter uma base menor, justamente por conta daqueles fatores que eu falei para vocês. Também começamos a ter um corpo, né, maior, mostrando aí que a nossa sociedade já tinha uma elevada quantidade de pessoas adultas e que, consequentemente, né, nós também começamos a ver aí que a nossa população idosa, ela também começou a crescer, ou seja, a expectativa de vida da nossa sociedade começou a aumentar. Lá na pirâmide de 50, né, da década de 50, por exemplo, a nossa sociedade ela não conseguia chegar nem praticamente que os seus 79 anos. Hoje, a nossa sociedade, né, isso em 2010, tá, turma? Já começava a chegar até os seus até os seus 80 anos, né? Seus 84 anos e até mesmo variando aí até mais ou menos aí os seus 90 anos de idade. Tudo isso se referindo a todos esses investimentos feitos em várias áreas da nossa sociedade, justamente, né, para que a nossa população conseguisse crescer, conseguisse se desenvolver. E por último, turma, para nós encerrarmos aí a nossa aula de hoje, eu peguei para vocês a pirâmide de 2050. Claro que falta aí, né, bastante tempo, falta aí bastante anos para a gente chegar aí nessa pirâmide de 2050, mas chegaremos sim. Aqui a gente já tem aí uma outra visão da nossa futura pirâmide etária e também do crescimento da nossa sociedade. Como vocês podem ver, isso daqui, turma, é uma projeção, tá? No caso dessa pirâmide aqui de 2050, isso é uma projeção daquilo que a nossa sociedade pode realmente chegar. Vocês podem reparar que a nossa base consegue ficar menor. O nosso corpo nele também dá uma diminuída, justamente por conta da diminuição da base dessa pirâmide. E aí nós temos um ápice que vai ser bem maior do que todos os outros. Por quê? Porque ele vai mostrar que a nossa sociedade, né, vai ser uma sociedade bem mais idosa lá no ano de 2050. Deixa só eu ressaltar aqui para vocês uma coisa. Essas pirâmides, elas foram tiradas desse site aí que vocês estão vendo, tá? Esse site, ele é um site que eu costumo pegar muitas informações ali quando eu trabalho questão de população, tá? Então, quem tiver, né, o interesse de pesquisar, de saber mais, não só da pirâmide etária do Brasil, mas uma pirâmide etária mundial, porque ele dá ali pra gente, e toda informação de todos os outros países, vocês podem verificar esse site, ele é super confiável e ele dá várias informações para que a gente possa trabalhar muitos assuntos que nós abordamos.
Então é isso, turma. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Vamos fazer aí alguns exercícios, né, trabalhando leitura de pirâmide etária, porque isso costuma ser muito cobrado nas provas. E até a nossa próxima aula.